Esse aqui é o canal Folha Beta e aqui a gente vai ver alguns assuntos relacionados à bioquímica. Então, se você gosta de bioquímica ou se você pretende aprender alguma coisa de bioquímica, fique aqui com a gente e considere dar um like no nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a via glicolítica, a glicólise, né? Uma via anaeróbica que acontece no citosol da célula, que tem uma produção de ATPs bastante discreta, 2 ATPs na forma líquida, mas que é muito relevante para o organismo e para todas as células. Então vamos lá ver a via glicolítica. A glicólise, ela demorou mais ou menos uns 100 anos para ser completamente elucidada, tá? E muitos pesquisadores trabalharam na elucidação da via, dentre eles Eduard Buchner, Louis Pasteur, Gustav Emden, Otto Fried, Meyerhoff, Jacob Karol Parnas, todos eles se empenharam muito na elucidação da via glicolítica, que, como eu disse, demorou quase 100 anos, tá? Mas a célula, ela gera ATPs. Ela gera ATPs, sobretudo, por meio de 3 vias, né? 3 vias que a gente vai ver aqui, nesse momento, né? Glicólise, que acontece no citosol da célula, tem uma produção de 2 ATPs, né, na forma líquida. O ciclo de Krebs, que não gera ATPs, mas ele pode gerar um ATP ou um GTP, dependendo da enzima que está ali no meio, né? Então está aqui um ATP, mas quem gera ATP de fato é a fosforilação oxidativa, a cadeia respiratória, e lá vai haver uma geração de 36 ATPs, né, dependendo das circunstâncias, um pouco menos, mas vamos considerar aqui 36 ATPs, tá bom? Mas o que a gente precisa saber da via glicolítica? A gente precisa saber que a via glicolítica é a operação bioquímica que converte uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Então, mantendo assim a lei de Lavoisier, né? Porque na lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a glicose com 6 carbonos foi convertida em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Nesse processo, são gerados 2 ATPs na forma líquida e 2 NADH. Tá? Aqui embaixo a gente consegue ver isso, ó. Essa é a fase de investimento da glicólise. A fase de investimento é aquela operação onde a gente gasta 2 ATPs para fosforilar os compostos iniciais. Então, na fase de investimento da via glicolítica, você não tem produção de ATP, você tem gasto. Você gasta 2 ATPs para colocar grupos fosfato nos compostos iniciais, ou seja, na glicose e na frutose, como a gente vai ver aqui mais adiante, tá? Essa é a fase de investimento. Depois é que a gente produz ATPs. Aqui é a fase de produção de ATPs. Não só ATPs, mas também NADH. Né? A gente vai ver para que serve o NADH, mas adiantando, o NADH é um aceptor de elétrons, prótons e elétrons, e eles encaminham esses prótons e elétrons na forma de hidretos, né, lá para a cadeia respiratória. Isso é importante, porque a cadeia respiratória vai usar esse potencial eletrônico de elétrons, de prótons, para a síntese de ATP. Mas os ATPs são produzidos aqui, ó. 4 ATPs são produzidos aqui nessa fase da via glicolítica, né, até a formação de piruvato. Como são produzidos 4 ATPs e gastos 2, então a produção líquida, o balanço líquido, são 2 ATPs. A via glicolítica gera 2 ATPs. Então, o que é que a gente precisa saber da via glicolítica? Que é anaeróbica, não emprega oxigênio, gera 2 ATPs como rendimento líquido e acontece no citosol da célula, tá? E, claro, converte a glicose em 2 moléculas de piruvato. A via glicolítica é uma via antiga, ela surgiu na Terra há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, é bastante tempo. Ela surgiu no planeta Terra quando não havia oxigênio na Terra, né? Então era um ambiente anaeróbico. E qual é o parentesco seu, olha aqui, você, com as bactérias do Yakult, né? Qual a relação que você tem com as bactérias do Yakult? É a via glicolítica. O elo evolucionário entre nós
organismos multicelulares e as bactérias unicelulares, é a via glicolítica. Isso significa que a glicólise deu muito certo, né? Uma operação bioquímica que foi muito bem sucedida, tanto em organismos unicelulares como em organismos multicelulares, pluricelulares, como nós, tá? Muito bem, seguindo, aqui a gente tem o seguinte, ó, a glicose é convertida em piruvato e se houver oxigênio no meio, então vamos pensar aqui em uma célula eucariota, né? O piruvato é convertido então em acetil-CoA, olha aqui, aerobiose, ou seja, um ambiente com oxigênio. O piruvato é convertido em acetil-CoA, entra no ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, e depois segue para a cadeia respiratória até a formação de ATP. Resolvido. É o nosso caso. Mas, em células em ambiente, né, anaeróbico, na anaerobiose, o piruvato pode ser convertido em lactato. É isso aí. O piruvato pode ser convertido em lactato e isso é o que acontece no músculo esquelético em exercício extenuante. Ou seja, no exercício físico extenuante, o oxigênio não é suficiente para suprir o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, o músculo passa a não produzir ATP, nem pelo ciclo de Krebs e nem pela fosforilação oxidativa. O músculo opta por produzir ATP fermentando, convertendo o piruvato em lactato. E aí o músculo produz o ácido lático. Mas por que o músculo faz isso? Ora, porque produzir o ácido lático aqui, primeiro que você regenera o NAD. O NAD aqui é regenerado. Ou seja, regenerando o NAD, veja, o NAD aqui é regenerado e ele pode aceptar mais elétrons. Se ele é regenerado, ele vai aceptando elétrons e faz com que a via glicolítica possa prosseguir. Se o NAD não fosse regenerado, não haveria como aceptar elétrons e a via glicolítica pararia. Aí seria um grande problema. Entendeu? São permeadas por essa que Vamos voltar. Em ambiente com oxigênio, a glicose é convertida em piruvato, o piruvato é convertido em acetil-CoA, o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, segue para a fosforilação oxidativa e produz ATPs. Fim. Em ambiente anaeróbico, o músculo em exercício, fazendo muito exercício, o ciclo de Krebs não dá conta de produzir ATP. Não dá conta. Nem o ciclo de Krebs, nem a fosforilação oxidativa, que são operações acopladas. O músculo esquelético, ele opta por produzir ATP por meio da via glicolítica. Mas aí, não tem como produzir piruvato e parar no piruvato. O piruvato, no músculo esquelético, em exercício extenuante, é convertido em lactato. Essa conversão do piruvato em lactato regenera o NAD. Olha o NAD aqui, regenera o NAD. O NADH pega elétrons e regenera o NAD, fazendo com que esse NAD possa pegar mais elétrons aqui e ser transformado em NADH. Bom, regenerando o NAD, né, você faz com que a via glicolítica possa acontecer sem interrupção, produzindo ATPs. Só que aí o músculo vai gerar ácido lático. É um problema? É. Mas no indivíduo treinado, que não é o meu caso, né? No indivíduo treinado, o ácido lático cai na corrente sanguínea, vai para o fígado e é convertido em glicose na gliconeogênese. Isso chama ciclo de Cori. Ou seja, o ciclo de Cori, como é que é? O músculo esquelético produz o lactato cai na corrente sanguínea, vai até o fígado por meio da gliconeogênese, produz de novo glicose que é lançada na corrente sanguínea. O que é a gliconeogênese? É a operação bioquímica que acontece no fígado e que tem como propósito produzir glicose, ou seja, compostos glicídicos, glicose, a partir de compostos de precursores que não são glicídicos, como é o caso do lactato, certo? Muito bem, mas também, olha aqui que interessante, ó, em ambiente anaeróbico, o piruvato pode ser convertido em etanol
E esse é o processo de obtenção de álcool presente em micro-organismos, como, por exemplo, as leveduras. É assim que se faz a pinga, né? No caso da pinga, o que acontece é que as bactérias convertem, né, o piruvato em etanol e esse processo também regenera o NAD. E assim a via glicolítica consegue acontecer sem interrupção, porque você vai regenerando esse composto aqui. Ele pega elétrons, depois ele regenera, depois ele pega elétrons, depois regenera. Se ele não fosse regenerado, a via pararia. Por quê? Porque não haveria um aceptor de elétrons para dar continuidade para a via glicolítica. Certo? Entendido até aqui? Então vamos lá. Tudo que eu disse está aqui, ó, né? Está aqui, mas de forma mais detalhada. Olha aqui, ó, o piruvato, não, a glicose vira piruvato. O piruvato em ambiente aeróbico, né, ele passa pela enzima piruvato desidrogenase. Olha aqui a formação de um NADH. Esse aqui é um aceptor de elétrons, né, prótons e elétrons. Converte em acetil-CoA. Esse NADH ele vai para a cadeia respiratória depois. Isso a gente vai ver em outro vídeo, em outra operação bioquímica. O acetil-CoA é a molécula que tem acesso ao ciclo de Krebs. E depois o ciclo de Krebs gera elétrons para a fosforilação oxidativa. E aqui você produz, né, ATP, CO2, calor, água, algum radical livre também aparece aqui, né? Agora, em ambiente que não tem oxigênio, anaeróbico, na anaerobiose, o piruvato é convertido então em acetaldeído e etanol, tá? E aqui você tem a formação também de NADH, mas depois esse NADH volta a virar NAD, e aí é que eu disse que o NAD é regenerado, porque esse NADH volta a virar NAD e consegue aceptar mais elétrons, fazendo com que a via não pare. A mesma coisa acontece aqui embaixo. No caso do músculo esquelético, olha aqui, ó, esse aqui é o músculo esquelético, quer ver? O piruvato, bom, então como você está fazendo exercício extenuante, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa demoram para produzir ATP. E você não tem oxigênio suficiente para enviar para lá, etc. Então o músculo faz o seguinte, vamos produzir ATP por meio da via glicolítica. Mas, nesse caso, a gente tem que converter o piruvato em lactato. Gera também 2 NADH, aqui, ó, 2 NADH. Né? E depois esse NADH é convertido de novo em NAD. Ele é regenerado. Sendo regenerado, ele consegue aceptar elétrons aqui, ó, e dar continuidade à via. O problema é que o lactato, né, é um ácido, tá? Mas vai causar dor muscular? Vai. Mas aí você pode fazer o seguinte, você pode, por exemplo, você está jogando bola, né, jogando futebol, e no dia seguinte você sabe que vai ficar com uma dor muscular. Você faz uma caminhada, né, de uns 10 minutos aí depois que acabou a partida de futebol, porque aí a corrente sanguínea remove o lactato, né, do músculo, remove, pelo menos em parte, remove do músculo, leva esse lactato até o fígado converte o lactato em glicose e lança na corrente sanguínea de novo. Essa é a via glicolítica. Então está aqui a glicose, né? A hexocinase é a enzima que coloca um grupo fosfato no carbono 6 da glicose. Para isso você gasta um ATP, forma glicose 6-fosfato. A fosfoglicoisomerase é uma enzima que isomeriza a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Transforma a glicose em seu isômero ótico. A fosfofrutocinase é uma outra enzima que fosforila o carbono 1 da frutose. E aí você tem a formação de frutose 1,6-bifosfato. Veja que todas essas enzimas terminam com sinase aqui, né? Essas enzimas que terminam com sinase ou quinase, elas fosforilam no nível do substrato. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas têm um substrato e inserem neles um grupo fosfato. E esse termo, fosforilar no nível do substrato, é para tornar diferente da fosforilação oxidativa. Porque existe um processo aqui, que a gente vai ver mais no futuro, em que você fosforila o ADP em ATP, mas essa fosforilação acontece por processos oxidativos. Tá?
Muito bem, então aqui a gente tem a frutose 1,6-bifosfato e agora surge essa enzima, a aldolase. A aldolase, ela quebra a frutose 1,6-bifosfato em dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Aqui a gente tem um beco sem saída que foi felizmente resolvido. A via glicolítica seria só assim, quer ver? Ó? Preste bem atenção. Glicose, chega aqui, parou aqui, para na dihidroxiacetona-fosfato, daqui para lá não segue, e vem para cá. Gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato, formou o piruvato. E aí a gente tem a formação de 2 ATPs e aqui um NADH. Tá? Muito bem. A gente não está considerando isso aqui, certo? Por quê? Porque parou aqui. Muito bem, mas se a via glicolítica fosse assim, ó, vem para cá e segue por essa perninha, você iria produzir 2 ATPs e gastar 2 ATPs. Isso não dá certo. Por quê? Porque seria como uma empresa estatal. Quando não empata, dá prejuízo. E na natureza, isso aí não gera resultado. Como é que você vai gastar 2 ATPs e produzir 2? Isso não faz sentido, né? Então, a natureza desenvolveu uma forma de transformar dihidroxiacetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Essa foi a saída. E essa enzima aqui é aquela que você tem que memorizar. A triose fosfato isomerase. Por quê? Porque ela converte a dihidroxiacetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dá continuidade à via glicolítica. Agora você não tem só essa via aqui, você tem essa também. Agora você forma ATP desse lado e desse lado. Então você forma 4 ATP, que menos 2 dá 2. Agora tem lucro. Agora a coisa dá certo. E não só isso. Você forma aqui, ó, NADH aqui e NADH aqui. Pronto, resolvido. As outras enzimas, olha aqui, ó, vamos analisar aqui cada passo. Gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, tá? A enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, pronto, produziu aqui o NADH, ó, tá? Tá, e depois? Depois a gente tem a fosfogliceratocinase desidrogenase. Esta enzima aqui, nesse passo aqui, na conversão de 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, você tem a primeira formação de ATP. Lembrando que você forma 2 ATPs. Por quê? Um ATP é formado aqui nessa perna e outro ATP é formado aqui. Tá? Então, a primeira formação de ATP se dá quando o 1,3-bifosfoglicerato é convertido em 3-fosfoglicerato. Porque esse fosfato do carbono 1 passou para o ADP, que virou ATP. A 3-fosfoglicerato agora é convertido em 2-fosfoglicerato. Você só mudou o fosfato de lugar do carbono 3 para o carbono 2. E essa mudança é feita por uma enzima chamada fosfoglicerato mutase, que faz uma mudança, tá? O 2-fosfoglicerato, então, passa pela enzima enolase e é convertido em fosfoenolpiruvato. E agora é que vai acontecer a formação do segundo ATP. Como? Quando a piruvato-cinase, essa enzima aqui, transforma o fosfoenolpiruvato em piruvato. Esse fosfo, ele entrou no ADP e virou ATP. Pronto. Aqui você tem a formação do segundo ATP. Tá? Então, aqui você tem as estruturas das enzimas, né, tridimensionalmente, olha, são muito bonitas, né, as enzimas da via glicolítica. E como você vê, formou-se o piruvato aqui sem problema nenhum, né? Cada piruvato tem 3 átomos de carbono e a glicose tem 6. Mas entenda o seguinte, essa operação aqui não oxida totalmente a glicose. Ainda tem energia no piruvato. Isso a gente vai ver mais para adiante. A glicólise, ela também acontece em células tumorais e isso a gente chama de efeito Warburg. Estudar os processos da glicólise em células tumorais é interessante porque nós podemos elaborar medicamentos e estratégias para combater células tumorais, né? Mas olha que interessante, o efeito Warburg descreve o fato de que em células tumorais, mesmo na presença de oxigênio, as células tumorais elas optam por
produzir ATPs por meio da via glicolítica, tá? Então elas optam pela glicólise anaeróbica como principal fonte de energia, ao invés de usar o ciclo de Krebs. E por que elas fazem isso? Nesse cenário, né, grande parte do piruvato é convertido em lactato pela ação da lactato desidrogenase. E aí, por que as células tumorais fazem isso? Quando elas produzem lactato, elas geram um ambiente ácido. Elas acidificam esse ambiente. E a acidificação desse microambiente celular torna mais fácil a capacidade invasiva dessas células tumorais. Tá? Além disso, a via glicolítica fornece intermediários bioquímicos que são utilizados como em outras vias de biossíntese, né, essenciais para o crescimento rápido das células tumorais, como, por exemplo, síntese de nucleotídeos e de ácidos graxos. Então, a via glicolítica fornece esses substratos para a síntese dessas substâncias que são importantes para as células tumorais crescerem rapidamente, né? Além disso, a conversão de lactato, né, proporciona um ambiente ácido favorável ao tumor, regenera o NAD, como eu disse para vocês, e permite a continuidade da via glicolítica. Então, em uma massa tumoral onde não existe uma vascularização adequada, né, essas células, ainda assim, elas conseguem prosperar porque elas não precisam de oxigênio, elas optam pela via glicolítica, que produz ATP de maneira mais rápida, que gera um ambiente ácido, né, naquele local, que esse ambiente ácido favorece a capacidade invasiva das células tumorais, e a glicólise gera intermediários que são importantes para vias bioquímicas de biossíntese de elementos que são muito importantes para o crescimento das células tumorais, como é o caso de nucleotídeos e ácidos graxos. Correto? Pois bem, finita la comédia. Essa foi uma visão geral da via glicolítica e num próximo momento a gente vai analisar os passos bioquímicos da via glicolítica, tá bom? Então por hoje é só. Obrigado, até mais. Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.